Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje para falarmos das ações da ADE no combate à ferrugem asiática e também o fortalecimento de sojicultura em Roraima, aqui no Entrevistas DPE. Nosso convidado de hoje para falarmos sobre esse assunto, eu estou aqui com ele, o Marcos Prio, diretor da Defesa Vegetal. Seja bem-vindo, Marcos, ao Entrevistas DPE. Joia, obrigado, Adriane, obrigado à Rádio DPE, obrigado pela oportunidade, né? Boa tarde a todo mundo que nos ouve também. E é uma satisfação estar aqui, poder falar um pouquinho do trabalho que a gente faz aqui, né? Como é que eu vou dizer, uma prestação de serviços do governo do estado de Roraima para os produtores. Esse retorno para a sociedade, o que está sendo feito, né? Quais são as medidas, né? E para os próprios produtores também entenderem que essa é uma das medidas que o poder público ele age porque cria um programa, cria uma ação, porque entende que isso é importante em algum momento nessa produção para o Estado e ela busca mecanismos para cuidar. Exatamente. Esse é o nosso papel, ajudar a cuidar para a gente ter sucesso, não só na sojicultura, mas em outras áreas de produção do Estado também. Deixar tudo às claras, né? E também o nosso ouvinte aí saber como é que tudo funciona, como é que as coisas andam. Qual é a avaliação da ADE sobre a adesão dos produtores de soja ao vazio sanitário no Estado? Esse é assim mesmo que a gente fala. É assim mesmo, né? Vazio sanitário no Estado. Explica pra gente o que é isso. O vazio sanitário, o que acontece? A ferrugem asiática da soja, para a gente contextualizar um pouco melhor, ela é causada por um fungo, né? O nome científico dele, Pacopsora pachyriae, então é um nome um pouquinho complicado. Mas ele veio, se instalou, né, e acabou encontrando na soja uma oportunidade de se desenvolver, um micro-organismo, então causou muito prejuízo, mas já foram criadas várias tecnologias para poder conviver e não ter tanto problema com ele. Então a gente tem esse trabalho feito porque esse fungo ele causa um problema no crescimento da soja e consequente na produtividade. Foi detectado aqui há cerca de 2 anos aqui no estado, né? Alguns produtores alertaram problemas sanitários, né? E aí com a ajuda da Embrapa Roraima a gente fez algumas coletas, né? Um pesquisador, e a gente agradece também essa parceria com a Embrapa Roraima que sempre nos ajuda. E mandamos para o laboratório oficial e foi confirmado que era o fungo já no estado, que até então nós não tínhamos. Isso prejudicou a plantação de soja? Aí o que acontece? A gente começou a acompanhar as áreas da soja e aí com a identificação, Roraima entrou no calendário nacional do vazio. Era melhor que não estivéssemos lá se não tivéssemos a ferrugem aqui. Mas como ela apareceu, provavelmente acabou vindo em algum tipo de semente que não estava muito sadia ou algum implemento agrícola que não foi higienizado da forma correta. A gente sabe que o período de safra nosso aqui é diferente do resto do Brasil, então as máquinas acabam vindo e às vezes traz esse problema. E aí se implementou o vazio. Então, o que o fungo ele faz? Ele se instala na planta, ele parasita, ele se usa da estrutura da planta para se multiplicar e se desenvolver, e ele acaba causando a perca das folhas. Ele causa um dano nas folhas. A planta precisa das folhas fazer fotossíntese, desenvolver, crescer e encher os grãos. Daí o prejuízo à produtividade. Então ela pode ter 100% de desfolha. A planta fica sem folha nenhuma, ela não enche os grãos e o produtor não colhe nada. Então se o nível da doença ela ficar muito séria, muito severa. O que o vazio faz? Ao invés de só ficar com o trabalho de produto químico, fungicida, né, produtos tóxicos ali na lavoura, foi se observado que se você mantiver um período em que a planta, o fungo, ele não tem um hospedeiro vivo, para ele se manter vivo também, a densidade de esporos, né, que é a sementinha do fungo, para se propagar, ela cai muito. Isso é o vazio. Por isso dado o nome vazio. Deixa um período sem plantas vivas. Então, nesse período, não pode ter nenhuma planta viva porque ele diminui a carga do micro-organismo, né? A gente ouviu falar muito da questão da Covid, só para comparar, ou fazer um exemplo.
Dependendo da carga viral que tinha o indivíduo, os sintomas poderiam ser mais graves ou mais leves, né? Daí se evitava ao máximo a exposição para poder diminuir esse risco. É mais ou menos isso que se faz também. A gente busca eliminar qualquer fonte que possa ter muito. O que acontece? Apareceu a soja apareceu a ferrugem na minha lavoura de soja. Já perdi tudo? Não, vai depender do nível de dano que ela vai causar. Se ele se estabelecer e se desenvolver na fase final, na fase reprodutiva final da planta, já não há, o grão já está cheio, a planta ela já terminou o seu ciclo, a semente já foi formada, já se desenvolveu, então não traz grandes prejuízos. Agora, se ele se estabelecer na fase vegetativa, antes dela soltar as flores e tal, aí é provável que o produtor tenha um grande prejuízo. Nossa. O custo de produção é muito alto, a semente é caro, o combustível é caro, a mão de obra, o trabalhador que está ali operando a máquina, todo o processo é muito alto. Então, a margem de lucro do produtor é pequena. Se alguma coisa acontece nesse processo e ele deixa de alcançar o nível de produção, ele não paga nem as contas dele. Literalmente é isso. Prejuízo na certa, né? Então, esse período a gente agradece mais uma vez a oportunidade, todo produtor, aquele que tem alguma relação, entenda. O vazio sanitário, ele é um período que vocês nos ajudam a não manter plantas vivas. Daí, voltando à sua pergunta, como está a adesão? O que acontece? Os produtores, na sua grande maioria, eles já sabem que precisam cuidar e colaboram conosco, até porque esse período não é um período ideal para se ter soja, é um período seco. As chuvas são poucas, não tem condição de se cultivar, à exceção daqueles que têm um sistema de pivô, um sistema de irrigação, né, onde você vai manter a planta ali de uma forma artificial, sem a chuva natural. Para esses que têm, e nós temos produtores nessas condições, que são os produtores de sementes. Para eles existe uma excepcionalidade. Eles entram com um pedido na agência de defesa para cultivar durante o período de vazio, mas tem uma série de condicionantes para eles, né? Então, toda a questão dos tratos culturais, todo o acompanhamento é bem mais rigoroso e aquele produto que vai sair dali, agronomicamente falando, ele tem condições totalmente diferentes do grão. Ponto de colheita, o nível de umidade, porque ele é destinado à semente, ele não vai ser industrializado. Então, a qualidade tem que ser muito superior, tem que ser muito melhor, porque é para multiplicar. Então, nós temos aqui produtores de sementes que produzem. Então, alguém vai passar assim, vai ver uma área, está verdinho, tá, os caras estão com soja no vazio. Existem excepcionalidades, né? Outra delas é, por exemplo, experimentos. Nós temos as universidades de agrárias no estado que fazem testes, fazem experimentos. Eles também podem, em área controlada, ter isso, mas também tem que fazer pedido de excepcionalidade. Fora isso, ninguém pode ter soja viva. Então, na semana que vem, na próxima semana, a gente já vai estar iniciando as visitas. Já fizemos um acompanhamento um pouco no final do ano passado, esse ano a gente continua, no sentido de acompanhar as áreas e ver quem realmente está cumprindo o vazio, desses que não estão dentro da excepcionalidade, que é a maioria absoluta dos produtores. Então, na área de cultivo, dificilmente vai ter, mas às vezes na bordadura, na margem, na beira da estrada, em algum lugar dentro da propriedade, caiu uma semente, às vezes o transportador, o caminhão sai alguma coisa durante a colheita, essas plantas precisam ser eliminadas. E essas visitas que vocês vão estar fazendo, ela será como um tipo de fiscalização aí para manter o vazio sanitário? É uma ação de fiscalização, mas o nosso cunho, o nosso objetivo não é aquela fiscalização com objetivo punitivo. O nosso hoje é de alertar, né? E dizer assim, olha, senhor produtor, aqui a sua propriedade está ok, parabéns, o senhor está cuidando, nos ajude que o seu vizinho também, se puder, tiver uma boa relação com ele, olha, não deixa porque eu estou cuidando da minha propriedade, às vezes o vizinho não cuida direito, né? E aí a fonte de contaminação acaba vindo, às vezes, pelo vento, arrastado, e traz prejuízo para ele. E aí, se tiver, encontramos algumas plantas, só tem como eliminar isso daí, né? Vamos definir um prazo aqui de alguns dias para o mais rápido possível eliminar, porque o grande prejudicado é ele mesmo, né? De que aquele material acaba trazendo prejuízo, pode ter perca de produção.
e acaba que o dinheiro dele mesmo é que vai se extraviar ali. Então, o que acontece? Nesse sentido, aí a gente concede um prazo, vai lá, depois retorna com ele. Se esse produtor continuar sendo reincidente, não quero fazer, é teimoso e tal, aí ele sim, ele põe em risco todos os outros produtores do estado e as medidas, aí a gente precisa, mas até hoje, viu, Adriane, a gente não teve problema com nenhum. Isso. Com nenhum produtor, ninguém se absteve, não teve nenhuma essa dificuldade. Outra coisa, a Associação dos Produtores de Soja, né, que do Estado, a ProSoja, tem trazido algumas demandas para a gente tem tratado com eles, inclusive, é claro, para a ProSoja, isso não é uma coisa de Roraima, o Brasil inteiro faz, nós aqui ainda não tínhamos, mas começamos, então eles compreendem que isso faz parte do processo e para a cultura da soja é importante respeitar esse período. E logo no início, relembrando, você perguntou a questão da soja. A soja hoje não é uma possibilidade, é uma realidade, né? No último ano, se não me falha a memória, foi em torno de 120 e 124 mil hectares plantados. Nós tivemos uma produção, a produtividade cada ano está aumentando mais, né? Ou seja, a quantidade de grãos produzidos na mesma área, ela sobe. Então, Roraima ela está no nível que hoje, mesmo que eu não aumente tanto as áreas, ou mais hectares com soja, eu tenho a possibilidade de ter maior produção de grãos, porque o solo está melhorando, os produtores estão tecnificando e colocando os insumos, adubos, vai ficando resíduo de um ano para outro, e a tendência é que isso melhore, né? Então, tem crescido, a gente espera que continue nesse ritmo, isso movimenta a cadeia, né? A cadeia do agro, ela movimenta a economia estadual, municipal, né? E traz renda para muita, traz emprego. Às vezes a pessoa, não trabalho com soja, mas às vezes você trabalha numa loja que vende roupas, né? Então o produtor da soja, os funcionários dele, né? Também compram ali, então acaba assim sendo influenciado positivamente por esse crescimento. E quais são os principais desafios encontrados aí no combate à ferrugem asiática aqui em Roraima? Hoje, o principal que eu vejo assim é justamente uma das coisas. Além de tudo, né, do cuidado humano que nós temos, a gente tem a questão climática. Então, um fungo ele é favorecido por questão de umidade. Então, assim, a gente... na agricultura a gente torce para que a chuva venha na medida certa. Então, se ela chover demais, não é bom. Se chover de menos, também tem os seus problemas. Então, essa parte a gente não consegue influenciar como ser humano, né? Mas as demais, que são os cuidados sanitários, principalmente no manuseio. Exemplo, maquinários que vão preparar uma plantadeira que vai para uma propriedade rural, ela precisa ser limpa, higienizada antes de usar na outra. Então você precisa fazer a limpeza. Vamos imaginar que eu esteja, que a atividade humana compartilhe. Um carro alugado, vamos usar um exemplo, né? Então o cliente vai, aluga o carro, usa aquele veículo, aquele equipamento para o seu serviço, quando terminou devolve na locadora. Antes de o próximo cliente usar, todo aquele carro é lavado, é limpo, é tirado o resto de sujeira e tal, para que o próximo possa ter em boas condições. Verdade. A máquina agrícola tem que ser do mesmo jeito. Então, trabalhou numa lavoura, numa soja, antes dela adentrar e para outra, ela precisa ser limpa. Porque senão ali pode vir restos culturais, né, da espécie que for, do milho, da soja, do sorgo, do que ela estiver trabalhando, resto de solo. E no solo tem um monte de micro-organismos vivos que podem, alguns ser bons, outros não. Dentre eles... Pode contaminar e prejudicar a lavoura, né? O fungo, né? Então, essa higiene de maquinário é importante, né? As pessoas que estão trabalhando também tomar esse cuidado, entender, né, que a roupa de trabalho é a roupa de trabalho. Então, ela deve ser utilizada lá. Ele vem para operar, assim como em diferentes ambientes, né? E a gente trabalha na defesa agropecuária, já presenciamos o que é o dano de uma determinada doença em uma região. Aí você tem, dependendo do caso, animal, vegetal, que seja,
danos que de severidade muito alta, que você tenha perca de tudo. Então, a gente já teve algumas incidências de pragas aqui no estado de Roraima e que causaram grandes prejuízos, prejuízo econômico, prejuízo social. Então, esse poder que a comunicação que vocês nos dão aqui, ele é importante para a gente ficar relevante. Senhor produtor, o seu capricho na sua atividade, né, a sua limpeza, o seu cuidado, ele também é muito importante para chegar ao sucesso. Que de nada adianta ele mecanizar a área, plantar, semear, gastar com os insumos e depois ele acabar perdendo isso porque entrou uma praga. Ainda assim há risco, mas a gente pode diminuir os riscos, tomando os cuidados, tomando e se acontecer e a gente tomar as medidas. O segundo ponto é saber que existe pacote tecnológico já para controlar, especificamente da ferrugem. A indústria teve bastante sucesso, então existe hoje produtos para controlar se ela aparecer numa intensidade maior. O grande problema é que isso é caro, então isso diminui ainda mais a margem de lucro, além da questão de, se não feita de uma forma adequada, com orientação profissional, tudo direitinho, ele acaba pondo em risco também o meio ambiente, o uso de produto químico de forma irregular, e eu ressalvo bem isso. O produto químico em si, ele não é mau. A gente sabe que o uso dos defensivos agrícolas no estado, está em níveis preocupantes, e há incentivos aí para práticas mais sustentáveis. E assim, então, isso que você falou, assim, o produto em si ele é caro, mas ele também é muito perigoso se for mal usado. Então, existem aí, falando de um aspecto geral, não especificamente só da ferrugem, mas existem métodos menos naturais, ou existe hoje para uma série de espécies de controle biológico, em que você vai usar o inimigo natural ali para controlar, ou técnicas de manejo. O próprio plantio direto, que é uma forma que aproveita a palhada, que não tem mais aquele revolvimento do solo, ele aproveita muito essa microbiota natural do solo para melhorar a produtividade e diminuir a incidência de produtos químicos. Então, tem que ter esse cuidado também, E, obviamente, o próprio revolvimento do solo, lavagem, o excesso de produto, às vezes a lavagem vai para os nossos igarapés, acaba contaminando e a gente pode sim ter muitos problemas. Mas volto a repetir, existe uma série de estudos para cada produto, cada molécula dessa. Então, se respeitada, e a pesquisa testou qual a dose recomendada, qual o tempo de carência, qual o melhor método de aplicação, para que se tenha o menor dano ao humano e ao ambiente. Inclusive, os agrotóxicos eles têm essas duas classificações, a classificação do risco ambiental e o risco toxicológico para o humano. Então, é igual ao remédio. Se você tomar exagerado, ele não vai te curar, ele vai te fazer mal. Se você tomar abaixo da dose recomendada, ele não vai fazer o efeito que se espera. Então, ele tem que ser aplicado, ele tem que ser utilizado na dose e da forma correta, no tempo certo, na dosagem, na concentração, e aí você vai obter o resultado que se espera, Se a gente usar errado ou fazer recomendações sem orientação, sem um uso correto, vai dar problema. E o que a gente espera é que toda a atividade agrícola do estado ela seja de sucesso, Então, para isso precisa ter todo esse cuidado e a gente está fazendo dentro da nossa área, como falei, a defesa agropecuária, que é o papel da ADER, ela tem esse cuidado de impedir que problemas sanitários entrem no estado e, se acontecer de entrar, que se tome as medidas para diminuir ou mitigar, essa palavra é muito utilizada na defesa, mitigar o dano que vai ser causado. Tipo assim, dos males o menor. Então, o que a gente pode fazer para diminuir isso? Assim como tem outros órgãos, cada um dentro da sua especificidade de atuação, a Agência de Defesa Agropecuária, que é o governo do estado atuando, tem esse papel
de cuidar da sanidade animal e vegetal no estado aqui de Roraima. Marcos, e que avanços aí tecnológicos ou parcerias com instituições como a Embrapa têm contribuído aí para o controle da ferrugem asiática? A Embrapa é fundamental para isso. Toda essa pesquisa que foi feita, né, até de formas de dispersão da soja no Brasil, a Embrapa que trouxe, né? Então, esses estudos, né? Então, a Embrapa hoje pesquisa tanto o próprio uso dos produtos para controlar, né? E aí, se você imaginar, é o tipo de coisa que não dá para você fazer um controle planta a planta. As áreas são imensas, são muito grandes, são milhões de plantas, né, em cada área aí de milhares de hectares. Então, tem que ser uma coisa bem eficiente, mas de amplo uso. Por outro lado, a Embrapa também tem trabalhado variedades que têm uma resistência maior. Uma seleção, observando qual é que sofre menos. Sem dúvida nenhuma, hoje, a ferrugem asiática ela não consegue mais causar tantos danos como alguns anos atrás, em que não se tinha cultivares, né, que, digamos assim, foram selecionadas para ter isso. Então, a seleção ela vai trazendo variedades melhores e futuramente outros problemas poderão aparecer e aí a pesquisa ela vai sempre correndo e sanando. O Brasil hoje é o maior produtor de alimentos do mundo, sem dúvida nenhuma, e isso se deve principalmente à tecnologia que veio da pesquisa, né? Quando a gente pensa em tecnologia, muitas vezes a gente pensa em máquinas, computadores, mas não é só isso, né? A tecnologia no melhoramento genético das espécies, né? Na seleção que se faz, você identificar características de produtividade numa cultivar, resistência a uma doença em outra, fazer esses cruzamentos, e aí a soja é uma cultura um pouco complicada de fazer, porque ela naturalmente, né, ela é uma planta de polinização fechada, então ela mesmo se autopoliniza. Daí, então, é um pouquinho mais complicado de você fazer esses cruzamentos, mas os pesquisadores estudam, conseguem fazer isso. Então, essas melhorias, não só nos produtos, mas na própria soja, né, nas condições, aí começa a se estudar espaçamento, qual é o melhor, qual é a forma. O próprio plantio direto, né, que foi desenvolvido há alguns anos atrás, mudou completamente a forma de se cultivar. Os implementos agrícolas que antes tinha que ter aquele solo praticamente varrido de tanta máquina que passava, mexia, hoje se mexe o menos possível no solo, que você tem uma menor erosão, menor degradação daquilo ali. Então, praticamente, você planta em cima da palhada, então tem que ter uma máquina que consiga fazer isso. A eficiência das colhedoras, né, que hoje se perde muito menos, né? Então, esses aprimoramentos tecnológicos é que vem. A gente vai, às vezes, nas feiras agropecuárias e encontra cada maquinário impressionante ali, máquinas caríssimas, né, e que alguém começou digamos assim, não estão mais desenvolvendo a máquina, agora já está na sintonia fina, eles já estão ajustando para perder menos, para ser mais eficiente, para ser menos oneroso, gastar menos combustível, né? Então, essas tecnologias, né, e obviamente é um mercado que gera lucro, né, que gera desenvolvimento, mas hoje o Brasil é fundamental para manter literalmente o mundo alimentado. E Roraima especificamente tem uma característica que a própria pesquisa diz isso. O nosso tempo de luminosidade natural, né, somos privilegiados por isso, ele torna as plantas mais eficientes em fazer, tanto na produtividade como na qualidade do nosso grão. Então, podendo ofertar um teor de óleo, no caso da soja, superior. Então, tem alguns estudos já buscando, né, saber quanto isso significa, quanto é essa melhoria. Mas se a gente imaginar, se não me falha a memória, foram 400 mil toneladas de soja colhida em Roraima. Se você tiver um incremento ali de 0,03%, isso no volume cada vez maior é muito significativo, né? Quando você tem grandes quantias, qualquer percentualzinho mínimo de melhoria que você consiga, você consegue incrementar mais ainda essa atividade. Como é que a ADE tem trabalhado aí para integrar os produtores de soja, né, em ação aí de monitoramento e controle
fitossanitário? Hoje a gente, como eu comentei, a própria Associação dos Produtores de Soja, né, o presidente Murilo é um cara que está à frente da ProSoja agora. Ele tem sempre colocado, a gente tem tido digamos assim, uma relação muito salutar, no sentido de entender que são atividades que buscam sempre a melhoria do setor e o sucesso deles. Então, essa parceria é muito importante. Com relação ao próprio trabalho em si de cultivar, os produtores de soja eles já têm um know-how, né? Já vem a grande maioria de outras regiões do Brasil, e o que vai mudar é alguma especificidade aqui do nosso estado que não tem em outros locais. Mas assim, a expertise do trabalho, da produção, eles são muito bons já nisso, né? Sabem trabalhar, sabem como fazer, né? Vai ter alguns ajustes, algumas coisas aqui no tempo, no ciclo, às vezes um pouco mais encurtado, né, de colheita. Então, essa programação de logística de equipamentos que eles vão precisar, porque, por exemplo, se todo mundo for colher soja exatamente no mesmo dia, não vai ter máquina suficiente para todo mundo. Então, eles têm que trabalhar isso pela oferta. Então, a gente tem toda essa programação. Mas essa relação com eles é muito boa. Essas ações de publicidade, né? Só para contar, por exemplo, na época em que houve a detecção da ferrugem, a gente tomou o cuidado de confirmar, coletar outras amostras para ter certeza. Não vamos divulgar uma coisa, criar um alarme ou alguma coisa sendo, mas infelizmente acabou se confirmando, né? Mas assim que confirmado, a gente fez todo o trâmite via Ministério da Agricultura, fazer a identificação, fazer a confirmação no laboratório oficial, credenciado a nível nacional, e aí foi feita a divulgação. Aí alguns produtores até falaram assim, olha, a gente já imaginava que uma hora ia aparecer, né? A gente só não sabia quando, mas então essa relação nossa com os produtores, enquanto poder público e a iniciativa privada, ela tem sido muito tranquila, tem sido muito salutar, e até porque o governo do estado ele tem essa visão da importância do setor para o desenvolvimento do estado, e tem colocado essa situação de que a gente tem que fazer o melhor possível, né, para que a economia ela se desenvolva, o setor prospere, e isso acaba voltando depois para a sociedade com a própria arrecadação do poder público, né, que ele pode prestar mais serviços, ele tem uma renda melhor, porque a economia está mais ativa. Então, tem que incentivar, tem que fazer todo o custeio da máquina pública, mas de onde vai vir o dinheiro? Então tem que ter a prosperidade, o Estado está movimentando, e isso tem acontecido, tem sido realidade nos últimos anos, né, numa velocidade muito rápida, também por pressão, eu acho, né, a minha opinião, no restante do Brasil, lá mais para baixo no Brasil já está mais adensado, as terras estão mais caras, e aí o pessoal está subindo para o norte, e o estado de Roraima tem demonstrado um potencial muito grande. Então, isso é muito salutar para todos nós aqui do estado. E para a gente que trabalha na área de agrárias, é empolgante ver o crescimento, tudo que está acontecendo aqui. E como esse crescimento aí é tão grande, ver que está tendo sucesso, há questões aí dessa praga, né, chamada ferrugem. Ela já, podemos dizer que já está sob controle? Olha, assim, nós temos acompanhado, né, então... Só relembrando o calendário de... Deixa eu só ver aqui. Em Roraima, esse calendário ele é um calendário nacional. Então, só para trazer. Então, todos os estados, o Ministério da Agricultura, a última data foi em 13 de maio de 2024, que ele trata da safra, né, 24, 25, né? E aí todos os estados eles têm o seu calendário individualizado. Em Roraima, especificamente em Roraima, é de 19 de dezembro de 2024 a 18 de março de 2025. Esse é o vazio sanitário. Então, nesse período não pode ter plantas vivas durante esse período. Aí, beleza. 18 de março. Dia 19 já pode ter planta viva. Tanto é que o calendário de semeadura, ou seja, de plantio, onde o produtor vai colocar o grão ali, a semente dentro da soja para germinar, ele vai de 19 de março a 26 de junho.
Para que isso? Para que esse período, por exemplo, se ele semear até 26 de junho, a planta tenha tempo suficiente de crescer e se desenvolver, né, para que ela chegue ao final do ciclo antes de iniciar o próximo vazio de novo. Então, precisa ter um intervalo entre um período de plantio e outro de pelo menos 90 dias. Né? Então, e nesse sentido, tem dado certo. Né? Nós já estamos indo para o 3º ano de controle de vazio sanitário e tem sido, com os produtores, a gente acaba acompanhando durante o processo de colheita, e aí como é que vocês avaliaram? Durante o período em que a soja está verde, ainda a gente tem ido verificar como é que vocês estão vendo. Em alguns lugares, principalmente na bordadura, digamos assim, imagina a mesa aqui, uma área de plantio de soja, na parte da borda ou nos cantos onde o controle, né, o manejo, existe alguns produtos fungicidas que são aplicados, dependendo da fase de desenvolvimento da soja, a máquina não consegue aplicar direito, normalmente é ali que a soja se manifesta, né, ela acaba aparecendo sintomas. Então a gente vai com o produtor e aí tem visto a ferrugem, aí tem o sintoma característico que é visto na folha, né, a estrutura reprodutiva nas do bordas fungo, do plantio. Normalmente na borda onde a máquina não consegue fazer uma aplicação direito ou bem homogênea. E aí chega para o produtor, o que o senhor tem observado? Aí ele falou, olha, quando apareceu a ferrugem, o grão já estava numa fase avançada, tal, então, e o que o senhor gastou a mais? Não gastei. Então a ferrugem não me deu problema. E a gente atribui isso, grande parte, de novo, à nossa condição favorável climática, que ela não permite um ciclo de umidade tão alto entre uma noite e um dia, porque, segundo o fitopatologista da Embrapa, que nos acompanhou e nos orientou nas coletas, a estrutura do fungo ela precisa de água livre na folha, no limbo foliar. Então, ela tem que ter a folha úmida para que aquela estrutura possa germinar e então o fungo se desenvolver. E nosso estado tem sido abençoado por Deus que esse período de umidade ele não é favorável ao desenvolvimento do fungo. Então, ele está lá, mas ele não tem as melhores condições. Né? Então, e aí, somando isso, as medidas que os produtores tomam e o vazio sanitário, até agora a gente não tem observado relatos dos produtores, estou perdendo dinheiro por causa da ferrugem. Eles até relataram que tem um outro fungo que é comum aqui da região amazônica, que ataca também outras espécies, né? Me fugiu o nome agora. É a doença chamada antracnose, né? Que ataca também a goiabeira, a manga, né? Então, ela é disseminada, não é uma coisa que foi introduzida, já existe aqui. E dependendo da umidade relativa do ar, ela acaba se manifestando na soja. Aí alguns falaram, eu tive mais problema com a antracnose do que com a ferrugem. Então a ferrugem hoje não tem sido relatos, né? Pelo menos que não chegou até a gente de problemas com a ferrugem. Ela chegou, está aí, mas ela ainda não é essa coisa, até porque o produtor já faz algumas medidas, ele não espera ela manifestar, ele já tem um pacote de controle sanitário que faz na lavoura, desde produto pré-emergência, né, após a germinação. Então, quando vai iniciar a fase reprodutiva, ele faz esse pacote tecnológico e quem faz o seu dever de casa direitinho não tem tido problemas. O produtor, devido à orientação que vocês prestam, né, estão sempre ali, apostos, orientando a todos e ali também. Ele que segue à risca todas os conselhos, né, que são dados. E também pela experiência própria que ele já tem, né, no manejo aí do cultivo e das suas plantações. Então, eles não tendem a ter tanto problema. E quando tem, vocês estão ali para orientar e tudo mais. Mas que conselhos você daria para o produtor não ter prejuízo, não ter... Ele tem que respeitar esse período de vazio? Sim, assim, esse período de vazio ele é comprovado pela ciência e pelo próprio produtor ele observa isso. Então, como é que eu vou dizer? O solo, a terra, a gente observa com o conhecimento natural, né, dos produtores, aqueles principalmente mais antigos. Sim, sim. E a ciência, ela nada mais é do que a observação do comportamento natural e aí depois ela tenta repetir aquilo dali. Ela observa
e vai fazendo testes para ver se repete aquele comportamento. Aí ela faz o resultado. Ó, fiz o experimento, isso aqui é assim, e tenta explicar. Outras pessoas chamam esse período de vazio de pousio, né? É o repouso, né? Em que você deixa o solo, digamos, se recuperar. Então, o uso incessante, o uso ininterrupto, ele tem que ter um descanso. Alguns professores da época da minha faculdade de agronomia até falavam assim, às vezes você precisa adubar o mato, você precisa deixar aquela vegetação, vai recompor a flora, ali que vai sistema radicular de plantas e tudo, vai trabalhar o solo. Então aquele solo ele precisa ser bem cuidado. Então essa história muitas vezes de que a agricultura ela traz danos, destrói e tal. A agricultura mal feita sim, mas a agricultura consciente, aquela que sabe que precisa produzir. E a humanidade hoje não seria a humanidade que é sem a produção de alimentos. A gente não teria como viver simplesmente tirando daquilo que a natureza nos oferece. Com certeza. Só do extrativismo e tal. Então, os grandes centros urbanos que eu digo, né? É muita gente e precisa ter isso. Então, essa conexão da atividade rural, o capricho do produtor rural é que traz o sucesso. Então a gente tem tido esses estudos, a tecnologia, a observação do que vai acontecendo, né? Com esse conhecimento que ele vê, a gente aprende muito com o produtor rural. Rapaz, o que foi que deu certo? A recomendação, ele disse, olha, mas se eu fizer isso, por exemplo, a hora dele manejar, a hora dele fazer a aplicação, a hora dele, esses dias... a gente vê o produtor observando, será que o clima, a umidade está mudando, alguma coisa está acontecendo, está na hora de fazer. Então, essa percepção quase mágica, digamos assim. E gera uma troca de experiência, né? Também. É uma coisa que ele já viu isso muitas vezes, já aprendeu. Então, como você perguntou, o que a gente diz? O vazio sanitário é importante, a gente precisa pedir ao produtor que entenda isso, né? E estamos abertos a receber a colaboração, a contribuição dos produtores, até nas observações deles. Olha, a gente está vendo isso, a gente está observando tal coisa, para que a gente possa trazer ou até incentivar a pesquisa de uma nova medida, uma nova forma de trabalhar. Mas a gente também, digamos assim, não somos aquela coisa assim que diz assim, estamos fechados e é pronto e acabou e é isso. Como eu disse, a gente precisa ter essa participação do produtor conosco, que é para ele esse serviço, mas ao mesmo tempo, quando todos se juntam em prol de um benefício, né, coletivo, é interessante que haja esse esforço. E um ou outro, eventualmente, que não quiser, ele vai poder colocar a sua própria atividade em risco e, de repente, até a dos colegas. Existe um conto muito interessante que o pessoal usa nos cursos de agronomia e tal, num cara que era um grande produtor de sementes, né? Então ele produzia sementes de excelente qualidade e aí ele doava a semente para todos os seus vizinhos, a lateral. E aí ele dizia as pessoas, mas ele é muito generoso e tal. Aí um dia perguntaram para ele por que tinha essa generosidade. Daí ele falou assim, não é só questão de generosidade, é questão de inteligência. Porque se a minha propriedade está cercada de propriedades que têm um excelente material genético, obviamente eu terei sucesso na minha produção de semente. Porque não vai entrar, ou seja pelo vento, pelo pólen, por espécies, pequenos animais, transportando pólen de má qualidade para a minha propriedade. Então, eu prefiro fazer esse escudo ao meu redor de boas sementes, de bons produtos, de tudo ao redor, e eu vou ser beneficiado com isso. Então, quando todos se juntam de uma coisa boa, de um bom serviço, a coletividade se dá bem, né? Então, exatamente. Essa visão de compartilhar, de cuidar, eu tenho que cuidar porque meu vizinho também precisa... Uma visão de sabedoria, né? Precisa ter essa visão de se ajudarem,
que todos se beneficiam. Com toda certeza. Marcos, quanta informação, aprendi muita coisa hoje com você, coisas que eu não sabia. E também para quem está ouvindo, né, que não entendia muito, porque a gente que não é da área, que não tem, mas para quem já sabe, e foi aí uma baita aula e informação. Eu quero agradecer a você Obrigado. por todas essas informações. Hoje aprendi muito, como eu sempre digo, tem cada convidado para cada assunto, uma coisa diferente, e a gente aprende muito com vocês aqui, a gente aprende muito com os nossos convidados, e hoje eu aprendi muito sobre tudo isso aqui que nós conversamos. E quero agradecer, Marcos, dizer que o Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Muito obrigado. E assim, falando um pouquinho da agência também, né, e como eu iniciei falando, é prazeroso falar daquilo que a gente gosta de fazer. Né? A defesa agropecuária, ela tem um papel de cuidar da, como é que eu vou dizer? E hoje em dia, principalmente voltada para a produção de alimentos, de comida, não basta produzir muito, tem que se produzir bem, produzir com qualidade e com sustentabilidade, seja sustentabilidade ambiental ou sustentabilidade econômica e até mesmo social. Então, as coisas ela tem que pegar e aproveitar o melhor de tudo. Então, a produção agrícola hoje, um dos papéis principais da defesa agropecuária, ela está no início da atividade, quando ela vai se implantar, no cuidado sanitário, seja dos animais, que vai ser utilizado no plantel, ou as sementes, ou as mudas, e na parte final, quando vai certificar a qualidade. Será que esse produto é bom? Será que ele tem a qualidade necessária? Posso colocar no mercado? E aí a legislação, né, no Brasil, ela é bastante exigente com relação a critérios, né? E quem que atesta esses critérios? Quem que vai lá verificar? Então, os órgãos de defesa têm esse papel. Nós temos hoje a atuação da ADER nos abatedouros estaduais, né? Tem um médico veterinário que acompanha. A gente tem hoje algumas espécies que têm pragas quarentenárias, que têm restrição de exportação, então tem um agrônomo, um técnico indo na propriedade, verificando, a propriedade tal é livre, a propriedade tal não é livre. É assim que a gente sabe se Roraima está ou não, qual é o status sanitário, né, para isso. Aí o mercado internacional exige isso, tem uma série de determinações, a gente tem que mandar relatórios, somos auditados periodicamente. Então, é um trabalho que muitas vezes a sociedade em si, ela não percebe. Ela fica nos bastidores, fica ali por trás, né? Fica ali, rapaz, eu nem sabia que tinha gente que fazia isso ou que era pago pelo poder público para fazer. Mas, então, é um papel nosso e é salutar a gente tentar informar, ó, existe esse serviço. Não só aqui em Roraima, existe no Brasil inteiro. Existem outros mundos, por exemplo, os Estados Unidos é um dos que mais busca isso, né? Eles têm uma estrutura muito rigorosa, mas, digamos assim, talvez não tão poderosa ou tão atuante como a do Brasil, que é um país que se destaca muito na produção agrícola. Então, esse é o nosso papel. Se algum produtor tiver alguma demanda, alguma coisa, procure o escritório da Agência de Defesa Agropecuária. Nós estamos em todos os municípios do estado, todas as sedes de municípios, nós temos uma unidade de defesa agropecuária, a UDA. Em alguns municípios nós temos também um escritório, né? Por exemplo, lá no Entre Rios a gente tem um escritório da ADE, você pode estar trazendo a demanda. Se o servidor que estiver lá não conseguir atender, ele vai passar para a unidade, vai passar para a sede e a gente vai buscar, seja sanidade na área que for, seus pequenos animais, não pet, essa parte de pet, não, estou falando pequenos animais, as aves, né, domésticas, galinha, pato, os ovinos, caprinos, suínos. Nós temos um programa de sanidade apícola que cuida da parte da saúde das abelhas. Nós temos um programa de raiva, que é uma zoonose muito perigosa, então a gente tem que infelizmente tivemos alguns casos no estado, algum tempo atrás, que pessoas vieram a óbito porque foram contaminadas. Nós temos a sanidade da parte da bovinocultura, especificamente o carro-chefe é a febre aftosa. Conseguimos sucesso em ter o estado reconhecido como livre de febre aftosa, né? Reconhecimento nacional.
em agosto desse ano, né? Provavelmente, se tudo continuar dando certo, né? A gente cumpriu todos os requisitos, estamos no aguardo. A gente deve ter o reconhecimento internacional. Esse é um evento feito em Paris, né? E o estado de Roraima vai estar lá sendo reconhecido junto a outros estados do Brasil como livre de febre aftosa sem vacina. Isso foi uma luta aí de, se não me falha a memória, de 2010, então são 12, 14 anos, né, de programa para a gente conseguir alcançar isso. E, enfim, temos os nossos produtores de ovos, né, que tem crescido muito, a proteína animal mais barata, né, principalmente a população que não está com uma renda tão boa, então não dá para comprar carne todo dia, ele vai para o ovo, e hoje o estado tem se destacado como um dos que mais cresceu na produção de ovos, também fomentada por essa produção de grãos, tem mais comida para essas aves. Então os laticínios, a gente tem a atuação da ADER, a classificação de grãos, a ADER atua nisso daí. Hoje, se você vai no supermercado, compra um arroz lá e está escrito lá, arroz longo fino tipo 1, quem é que certifica? Aqui no estado, a Agência de Defesa atua fazendo essa classificação. Então, os produtores de arroz não precisam mandar as suas amostras para outro estado. Aqui no estado tem um laboratório, que é um posto de classificação, que tem um certificado ISO 9000 e alguma coisa, não lembro exato agora, mas é credenciado ao Ministério da Cultura, então tem esse registro, enfim. E algumas atividades nossas que não me recordo agora, mas procure a gente, produtor, vá na unidade, vá na nossa sede aqui na Rua Coronel Mota, aqui no centro de Boa Vista, bem atrás da Perim Veículos, ali é facinho de encontrar, e a gente vai buscar atender da melhor forma possível todo mundo aí que Olha nos que buscar. Maravilha, muita coisa que as pessoas não sabem como funciona, aonde funciona, e hoje, para quem nos ouviu, ficou aí bem informado. Nós conversamos sobre ações da ADER no combate à ferrugem asiática e o fortalecimento da sojicultura e muito mais. Marcos aqui deu uma aula para a gente de informações e conhecimento de tudo que a ADER oferece aí para você. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua vinda até aqui, Marcos. Volte sempre. Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Nós conversamos com Marcos Prio, diretor da Defesa Vegetal da ADER. E nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa. Eu sou Adriana Paulino e até a próxima. Tchau, tchau.